Olá, muito bem-vindos. Neste jornal vamos olhar para a Primeira Liga Portuguesa e não só. Vários temas estão a marcar a atualidade numa altura em que o campeonato está de regresso. Esta quarta-feira o Futebol Clube do Porto vai a jogo com o Famalicão. Sérgio Conceição está à espera de um jogo difícil diante da equipa revelação do campeonato. O técnico do Futebol Clube do Porto elogia o comportamento dos jogadores durante a paragem, mas reconhece que a mesma não foi fácil de gerir. Estes 3 meses não foram fáceis para ninguém da nossa sociedade e, obviamente, o futebol faz parte da sociedade. Foi preciso sermos inteligentes na forma como queríamos manter sempre o plantel a trabalhar, motivado, com o foco e com a esperança de que as coisas iam retomar. A equipa está como sempre esteve, focada, a trabalhar muito bem, muitíssimo bem. Fez um trabalho fantástico, fabuloso durante estas últimas semanas, mas também no tempo em que esteve em casa. Por isso estamos preparados perante uma equipa, e ainda entroncando naquilo que foi a sua segunda questão, perante uma equipa que toda a gente sabe, conhece e reconhece, e que para mim é a verdadeira surpresa do campeonato, com muita qualidade individual, com jovens jogadores de grande qualidade e também com um treinador que está a dar, ou a demonstrar como treinador principal, que tem categoria para fazer o trabalho que está a fazer e para ter futuro como treinador principal, visto que o João Pedro era adjunto e passou a ser o treinador principal com muito mérito. Sérgio Conceição assume que vai ser difícil jogar sem público nas bancadas. O técnico do Futebol Clube do Porto lamenta as ausências de Marcano, Alex Telles e Nakajima e diz que a paragem do campeonato foi negativa para todas as equipas. Não quero medir ou não quero entrar aqui num discurso onde houve uma equipa que ganhasse coisas em relação à outra. Acho que foi mal para toda a gente. Ninguém esperava por esta crise. Nós não fomos de férias, nós estivemos a trabalhar o tempo todo. De uma forma diferente, é verdade, em casa, mas todos os dias tivemos trabalho. Isso, por si só, demonstra a vontade e a esperança que nós tínhamos em que o campeonato retomasse, para que no campo demonstrássemos que éramos e que somos até então a melhor equipa e que queremos acabar sendo a melhor equipa no campo para ganhar o campeonato. Lamento profundamente aquilo que aconteceu ao Marcano, um jogador muito importante, como vocês sabem, para nós, um elemento importante também no balneário. Em relação àquilo que é o Nakajima não está no grupo de trabalho. A direção está e tratará com certeza da melhor forma a ausência dele. Neste momento não há muito mais a falar. Que se gostaria de ter toda a gente disponível, obviamente que sim. Não houve dificuldade acrescida, há sim um desafio e a dificuldade de não saber o que é que vamos encontrar. Sabemos como é que estamos nós, não sabemos o que é que vamos encontrar do outro lado. Vai ser diferente, quer dizer, entrar num jogo oficial sem público, faltará com certeza os condimentos necessários que nós metemos numa boa salada, quer dizer, uma salada sem azeite, vinagre e sal e por aí fora, se calhar não é a mesma coisa, mas se tivermos fome temos que ir comer na mesma. Então nós temos fome de jogar, temos fome de alcançar os nossos títulos. Do outro lado, João Pedro Sousa considera que foi fácil preparar o jogo com o Futebol Clube do Porto pelo conhecimento que existe dos Dragões. Ainda assim, o técnico do Famalicão revelou dificuldades no regresso ao treino após a paragem devido à pandemia da Covid-19. Tivemos algumas dificuldades no início, ao nível do treino, porque tivemos que mudar a nossa metodologia, porque o que aconteceu não foi uma pré-época, foi uma situação completamente distinta. Tivemos que nos adaptar, houve algumas dificuldades iniciais. No entanto, depois as coisas foram ultrapassadas, com naturalidade, com o tempo, e depois de regressarem os treinos coletivos, mantivemos a nossa metodologia de treino, a forma como trabalhávamos, a forma como preparávamos o treino, como preparámos também o jogo, não alterámos em nada. O nosso foco está essencialmente virado para nós, com certeza que o adversário também importa nisto. Temos referências do nosso adversário. É uma equipa muito boa e logo por aí é muito fácil de analisarmos e de percebermos onde é que ela é de facto muito forte. É o que acontece neste próximo jogo com o Porto. Portanto, foi um jogo fácil até de preparar, mas sabemos que vai ser muito difícil de disputar.
Acabamos de ouvir as declarações dos treinadores de Futebol Clube do Porto e de Famalicão. Este jogo vai também marcar o início da jornada da Primeira Liga, de regresso, mas também há um portimonense, Gil Vicente, que se vai jogar ainda antes do Famalicão Futebol Clube do Porto. Vamos para a primeira conversa neste jornal. Comigo em estúdio tenho a ilustre presença de José Manuel Delgado e de André Pipa. Muito obrigado pela vossa presença. Olá, Gonçalo, boa noite. Olá, Vamos Zé. começar a nossa conversa, regresso da Primeira Liga. José, comece por si. É um regresso de um campeonato, mas é um campeonato diferente do que tínhamos visto até agora. Alguns clubes já falaram em verdade desportiva. O que lhe parece? Se estivessem calados não se perdia nada, porque é diferente para toda a gente, em todas as áreas. Tudo é diferente a partir de agora. E até que seja encontrada uma solução definitiva, uma vacina, um medicamento que seja eficaz para esta situação e para que possamos realmente regressar à nossa normalidade. Para já, esta normalidade toca a todos. Eu vim de casa até ao Bairro Alto, já não vinha ao Bairro Alto há 2 meses. Há 2 meses que não vinha ao Bairro Alto. E fiquei chocado, porque as coisas estão abertas, mas estão vazias, passa-se na Baixa e não há turistas que animavam Lisboa. Portanto, tudo isso é uma realidade com que temos que saber viver, e só podemos saber viver se conseguirmos sobreviver. E aqui é que está o segredo. E a páginas tantas parece que neste universo do futebol houve pessoas que não perceberam isso ou que não quiseram perceber. Que o que tem estado aqui em causa tem sido uma luta pela sobrevivência. Vamos ter, a partir da manhã, ao contrário de franceses, de belgas e de holandeses, por exemplo, vamos ter o futebol possível, nas condições possíveis, com muito esforço de muita gente, para pôr de pé este edifício, para fazer 90 jogos, mais o da final da taça são 91, e para poder manter alimentados os clubes e pagarem os salários e a indústria continuar a mexer. Se não houvesse este regresso, a maior parte dos clubes falia pura e simplesmente. E quem disse o contrário diz disparates, porque falia. Então, o que vamos ter a partir da manhã tem que ser visto como uma coisa ótima, ter-se conseguido, apesar de tanta dificuldadezinha que temos sentido em relação a uma série de casos, já lá iremos, mas para já, em relação a esta primeira ideia, vai ser diferente, toda a vida vai ser diferente, tudo vai ser diferente, o futebol também, mas antes de ser diferente do que não ser nada. Há treinadores que têm visões diferentes e não deixa de ser interessante que nas conferências de imprensa, como acabamos de ouvir, tanto de João Pedro Sousa como de Sérgio Conceição, de um lado, André, temos Sérgio Conceição a dizer que não sabemos o que vamos encontrar. Do outro lado, João Pedro Sousa diz que foi fácil preparar o jogo porque conhece o Futebol Clube do Porto. Em que é que ficamos? São duas opiniões diferentes, obviamente. Eu vou mais para a do Sérgio Conceição. Eu acho que ele está a ser mais sincero, porque passaram quase 3 meses desde o último jogo do Porto e do Porto e do Famalicão. Portanto, isto é muito mais do que um defeso. 87 dias. É uma coisa doida. Isto é muito mais do que um defeso. O último jogo já parece da época passada, mas longínqua. Já parece. Portanto, isto é um campeonato novo. Ou é o recomeço, é uma prova. Enfim, os dados que valiam na altura são impossíveis de replicar. É impossível de replicar a forma. O Porto que vai jogar amanhã não é o mesmo Porto que estava com um astral francamente ascendente, apesar do último resultado, por acaso, ter sido um empate em casa. E até contar com as ausências, não é? Sim, é evidente. E há ausências. As circunstâncias modificaram-se. Portanto, é uma realidade completamente nova. Achas que vai haver muitas lesões? Temos assistido na Liga Alemã jogadores a ressentirem-se? É possível. É possível, não foi querer nada. É que eles não, é isso, é que eles não jogaram. É porque isto é um reinício de época com uma diferença. Não houve. A seco. Portanto, não é? Portanto, aquilo não é como o bilhar, não é? O giz não põe giz, às vezes espirra o taco. E de modo que amanhã. Aqui não houve jogos particulares, nada. Podemos pegar em exemplos internacionais e, por exemplo, o Zlatan Ibrahimovic no AC Milan já é um veterano e lesionou-se. João Félix um miúdo, lesionou-se também. Sim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá ver as coisas como elas são. O João Félix levou uma pancada e lesionou-se.
Pois é uma coisa traumática. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As questões musculares são mais graves. E em todos os inícios da época, há inúmeras lesões musculares. Eu lembro de fazermos aqui estatísticas do número de lesões musculares, sei lá, em setembro já vão com não sei quantas. Porquê é que agora havia de ser diferente? Agora vai ser pior. Pois eu também acho. O esforço que vai ser pedido vai ser um esforço mais súbito, mais imediato. Porque há mais pressão? Não é porque há mais pressão, é porque não houve a mesma preparação, não houve jogos de preparação e entras logo no campeonato. Portanto, aceleras de 0 a 100, normalmente em 8 segundos, se calhar, uma boa equipa, agora tem que ser em 2 ou 3. Portanto, o motor pode partir com mais facilidade. Mas isso os treinadores têm que gerir o melhor possível. Em relação aos treinadores, em relação a esta conversa do Sérgio e do treinador do João Pedro Sousa, do treinador do Famalicão, é curioso, porque a única liga grande que começou foi a Liga Alemã. Aquilo que a Liga Alemã nos ensinou até agora foi que os grandes passaram a ganhar com mais facilidade. 5, 6. Em casa e fora. Portanto, a grande vantagem de equipas mais pequenas, e se calhar aqui, equipa mais pequena, se calhar não, é mesmo, o Famalicão aqui tem o papel da equipa mais pequena, a grande vantagem que tinham, a vantagem que equilibrava os confrontos, era sobretudo o fator casa e a galvanização que tinham de estar a jogar em casa. Acha que o Famalicão deixa de ser a equipa sensação agora? Já não conta esse estatuto? Não. O Famalicão foi até agora a equipa sensação, fica no quadro de honra desta liga, sem dúvida nenhuma. Simplesmente aqui a questão é mais profunda. Aqui a questão é que se mantiverem as bases que temos visto no campeonato alemão, as equipas grandes, e o nosso campeonato, como é um campeonato ainda bastante mais desequilibrado do que o campeonato alemão, ainda se vai notar mais, as equipas grandes vão ganhar com mais facilidade às equipas mais pequenas. Porque a grande vantagem que tinham para equilibrar era sobretudo o fator casa. Agora que desaparece. Agora é sempre, é um campo neutro, apesar das bancadas, mas pronto, mas é um campo completamente descaracterizado e nessa medida aquilo que o campeonato, não estou a dizer que é o que vai acontecer aqui, Sim, mas é uma das não sou bruxo, mas aquilo que o campeonato alemão nos ensina é que as equipas mais fortes ganham com facilidade em casa e fora. Não se nota já a diferença entre quem em casa e fora. Então, deixa-me fazer uma provocação. Partindo deste ponto que o José Manuel Delgado referiu, pegando no exemplo da Liga Alemã, André, pergunto-te, se essa for a tendência, o Porto tem muito mais probabilidade de ser campeão do que o Benfica? O Porto, neste momento, na posição em que está, tem mais possibilidades, tem mais probabilidades. Deixa-me só dizer uma coisinha. Eu acredito que o Porto ganha os jogos todos até ao fim do campeonato, ganha os 10 jogos que faltam. E o Benfica? Acredito que o Benfica também pode ganhar os 10 jogos que faltam até ao fim do campeonato. É se o campeonato acabar com o Porto campeão por 1 ponto, só com vitórias, e o Benfica em segundo, agora também nestes 10 jogos só com vitórias, ficarei 0 surpreendido. André? É possível porque eu acho que ambos ainda têm que jogar com o Sporting. Sim, e atenção, nas últimas 3 jornadas, algo me diz que não vai ser um jogo fácil nem para o Porto nem para o Benfica. O Benfica é o último e é em casa e também depende de quais são as ideias do Sporting, mas eu imagino quais são. O Sporting está absolutamente tranquilo, né? Estas 10 jornadas vão servir, é o início da próxima temporada nesta. É uma pré-temporada boa para Ruben Amorim? Acho que sim, quer dizer, acho que sim, porque o Benfica e o Porto vão estar mais pressionados. Deixem-nos história, olhando para a classificação, é a única coisa que vai interessar nestas jornadas que faltam, é saber quem é campeão e quem é segundo. Porque, vamos ser sinceros, até na questão da descida, há 2 clubes, não sei, as coisas podem mudar, mas que estão muito destacados no último lugar, não é? 16 pontos Portimonense, 13 Aves e a seguir Passos Ferreira 22. Portanto, a questão depois Braga Sporting ou Sporting Braga terceiro e quarto, ela na Caprina, deixemos de história, já estão uma distância tão grande os dois dos dois da frente que não é isso que vai atrair. Portanto, a luta vai ser mesmo Porto-Benfica, aliás, é a luta normal há 18 anos, mas admito que sim, admito que possam ambos ganhar os 10 jogos. É assim, uma coisa é certa, o Benfica na forma em que estava na interrupção não ganhava os 10 jogos, porque aquilo era um horror, mas aí... O Benfica vinha de 3 jogos sem ganhar e tinha uma vitória nos últimos 8 jogos. É para todas as competições. 8 todas as competições. No campeonato, eu aliás tive que fazer as cábulas todas, porque eu sinceramente dei comigo, antes deste recomeço há dias, havia coisas que já não me lembrava. Eu até me gabo ter boa memória, mas parece uma coisa tão longínqua que fui ver aqui as sequências.
tanta coisa Não pelo foi o que meio. aconteceu. Tanta época pelo meio. 2019 e 2 meses de 2020. Completamente. E lembrei-me depois com mais pormenor que a equipa que estava a jogar melhor futebol não era só que estava a jogar futebol alegre, que estava a fazer melhores resultados. Quem era o Braga. De longe, a melhor sequência antes da interrupção. Mas voltando, mas a realidade é esta: Porto 60, Benfica 59, Braga 46, Sporting 42. Portanto, aqui não há Estamos grandes a ver dúvidas. o calendário do Porto Eu acho nas que imagens. o calendário do Porto e do Benfica, Aquela questão eu acho do que a caso e dificuldade é fora- semelhante. A questão do Agora, caso e o caso fora- e fora esquece. Eles são os dois mais fortes, não há dúvida, são mais competitivos. Eu acho, sinceramente, que o futebol apresentado por ambos esta temporada é francamente abaixo do par. Portanto, até dizer sempre a brincar, se não houvesse campeão este ano, não se perdia nada, meu caro. Não se perdia nada, porque nenhum deles jogou futebol de campeão. José, concorda? Não, atenção, estou a dizer do que eles tinham jogado até agora. Até Se aqui, calhar claro. agora, até aqui. Só temos Desculpa esse lá. meio de Quantos jogos comparação. bons visto ao Porto? Meia dúzia deles. Quantos jogos bons visto ao Aqui Benfica? discordo do André, o campeão é sempre o melhor. Está bem, mas... Mesmo nos anos em que é o menos mau. Claro, não, é o campeão, é o que merece ganhar, mas quer dizer, mas a gente lembra-se de grandes campeões, tanto na história do Benfica como na história do Porto. Grandes campeões, equipas que sim senhora, que tinham a aura de campeão. E lembramos de futebol outras devastador. também que ficaram na história. Eu lembro-me de alguns, o Benfica do Mortimer, o Porto do Carlos Alberto Silva, que mas era um essas horror. equipas eram grandes equipas. Se comparares com o mas Benfica, era- com o Benfica do Trapattoni. Ui, pois. O Benfica do Trapattoni, se a memória não me falha, foram 34 jogos, havia 18 clubes, 34 jogos, e o Benfica foi campeão com 65 pontos. Sim. Portanto, Em 2004, 2005. muita dificuldade, dificuldade, e é assim, mas melhor que os outros. Sim. O José falou há pouco de um ponto de comparação com a Liga Alemã. Falávamos aqui daquilo que poderia acontecer, tendo em conta o exemplo alemão. O que temos visto também na Alemanha é muitas equipas a ganhar fora de casa, porque o fator casa, agora, como já discutimos aqui, Mas perde-se assim, um os pouco. grandes, ou seja, o Dortmund e o Bayern jogaram um Mantém. com o outro, aquilo foi equilibrado, 1-0, ganhou o Bayern fora. E eu acredito, e o treinador do Dortmund disse isso, se tivéssemos um muro amarelo, se calhar, quando estávamos ali a perder 1-0, um quarto hora do fim, eles ajudavam-nos a carregar mais sobre o Bayern, coisa que, numa conversa muitíssimo interessante que tivemos aqui há um mês com o Luís Castro, ele também dizia, porque ele foi jogar à porta fechada contra o Wolfsburgo. Na E Liga Europa, ganharam, acabaram de ganhar 2-1, mas quando estavam a ganhar 1-0 e logo começa a segunda parte, o Wolfsburgo empata. E ele disse, Luís Castro, eu senti que se o estádio estivesse cheio, eles vinham para cima de nós de outra maneira. Assim quiseram, mas nós com alguma facilidade conseguimos equilibrar o jogo e depois acabaram por ir ganhar. Mas outro ponto que eu gostaria de trazer à conversa tem a ver com os golos. Temos visto muitos golos na Liga Alemã, que aliás já é a panagem da Liga Alemã ter vários golos. Mas há algum desleixo defensivo? É falta de treino? Não. Podemos esperar isso na Liga Portuguesa? Não. Acentuam-se as diferenças. O público amortecia essas diferenças e o fator casa para as equipas mais pequenas era muito relevante. O que temos visto na Liga Alemã é, quando as equipas estão equilibradas, tanto faz. Por isso é que temos visto tantos jogos com tantas vitórias fora. Nós passamos, creio que, de menos de 20% para mais de 50% em relação à paragem para os jogos que foram disputados agora. Porquê? Porque, em relação aos grandes, trigo limpo, farinha amparo, como se costumava dizer no meu tempo. Chegam, são melhores, jogam em casa, fora, pelo caminho, ganham sempre. Depois, quando os jogos são equilibrados, e o fator casa não existe de todo. Isso verifica-se nas alternâncias de comando do jogo. Há estratégias, há a equipa da casa que muitas vezes marca e vem para trás e vai depois à procura de contra-ataque, não tem quem a pressiona. Porque se estás a jogar em casa e estás a ganhar 1-0, o treinador pode-lhe apetecer recuar um bocadinho para depois tentar ir lá em contra-ataque, não é? Mas o público não deixa. E em muitos campos o público não deixa mesmo. Agora isso desaparece. E é muito curioso, André, tu lembras-te de eu ter falado aqui há ainda no início das nossas conversas por Skype,
nos jogadores de treino, Sim, é verdade. o Beckenbauer pegou nesta ideia agora esta semana e diz também que são jogadores que assustam-se com o público e agora se calhar vão aparecer e vão ser grandes, vão dar nas vistas, porque aquilo que os matava mesmo era o medo cénico. Já agora pegando nessa ideia, André, tendo em conta esta ideia do José Manuel Delgado, pode-se ver agora o valor real das equipas, tendo em conta que não há adeptos nas bancadas e o campo, o fator casa é quase nulo? Não, quer dizer, vamos lá ver, o público, o ruído, a paixão faz parte integrante do jogo, portanto isto é apenas uma situação transitória. Mas agora não há essa motivação nem intimidação. Sim, admito que eventualmente alguns jogadores possam não sentir isso, não sentir a angústia, não sei, porque é um facto, há jogadores que rendem melhor com estádios cheios, a gente sabe vários, os animais de competição, Ronaldo, esses, caramba, jogar num estádio vazio para eles deve ser quase um insultuoso. Deve ser o jogo do Ronaldo com o Inter, estás a ver? É verdade. Melhor jogo da Juventus, porta fechada, em casa, não foi fora. Fora. Não, foi em casa. Porta fechada com o Inter, melhor jogo da época da Juventus. Sim. O Ronaldo, se calhar, foi mau exemplo, porque ele com o campo cheio, com o campo vazio, nos treinos, ele é sempre a mesma história. Não, mas admito que sim. Admito que possa haver jogadores que se apaguem. Ver valor real das equipas. André, eu joguei com muita gente ao longo de 15 anos de carreira profissional e tive jogadores, sei lá, o Carlos Manuel. O Carlos Manuel vivia do público. O Carlos Manuel rendia muito mais com o estádio cheio, ia puxar por ele a puxar pelo público. Era um jogador que se galvanizava. Pois era. O Nené era para o lado que dormia melhor. Frio. Com público, sem público, era sempre igual. Aquilo tanto faz, o estádio podia estar vazio, ou podia estar a abarrotar e podia ser coisa. O jogador ali completamente frio, cerebral, para ele lá o microchip estava afinado de uma maneira que aquilo não tinha. O teu colega da equipa. E joguei com outro jogador que passou por cá. No final da década de 70, princípio da década de 80, era um extremo direito brasileiro do Rio de Janeiro, Carneirinho. Dos jogadores mais talentosos que eu vi na vida, eu vi muito jogador talentoso. Brinca na areia, fantástico. Nos treinos era um terror, levava a bola de baliza a baliza, marcava golos, chegava aos jogos. Nada. Tremia. E o teu antigo colega da equipa no Benfica? Completamente. Foi para Hong Kong, depois acabou de fazer carreira depois no Extremo Oriente, mas era um contraste. Brutal. Eu tenho certeza que o Carneirinho, com a porta fechada, tinha sido o melhor jogador do campeonato. Portanto, esta tipologia psicológica dos jogadores tem que ser também considerada quando falamos destas coisas. Um antigo colega dele dessa equipa do Benfica, o Diamantino, disse há pouco tempo, já não me lembro se estavas lá ou não, creio que não estavas, numa conversa dessas à noite por Skype, que ele reconhece quantas vezes o barulho do terceiro anel, que ele clamou... Não, estava. Ai, tu estavas, que ele dizia que ganhei não sei quantos cruzamentos, mais 5 metros e depois, então estavas, pronto. Ele disse isso com o clamor do terceiro anel. O primeiro jogo de campeonato que fiz para o Benfica, foi contra o Estoril, ganhámos 3-0. Aquilo estava 0-0 ainda, e eu estava na baliza do relógio. Sabes que havia um relógio, Sim. E depois à esquerda era o terceiro anel, à direita era a bancada das cabines. Portanto, eu estava na baliza do relógio e tive essa noção. Há um remate de meia distância, mas uma bola fácil, e eu não agarrei à primeira, ou seja, meti as mãos, deixei cair e agarrei. E aquele momento em que eu meti a mão e deixei a bola cair, para voltar a agarrar, não via ninguém ao pé. Ouvi um rumor vindo do terceiro anel. Estavam todos a resmungar. Ou seja, deviam estar todos a dizer ao mesmo tempo, pá, agarra, mas é a bola. Sim. Sabes quando é que eu larguei mais a bola naquele jogo? Não. Nunca. Tudo agarrado a primeira. Ou seja, eu acho que este respeito e este alerta para o sentido de concentração que o público te dá é muito interessante. E o Valente escrevia na bola uma coisa muito boa há 2 semanas. Ele normalmente escreve coisas muito boas, mas há 2 semanas ele dizia uma coisa que era muitíssimo interessante e muitíssimo profunda, e que se calhar quem jogou até ainda consegue perceber melhor a profundidade do que ele diz. Ele diz que dentro do campo, o jogador está a jogar, está-se a mentalizar em cada momento. Está a pensar no público, está a pensar como é que está a correr o jogo, está a pensar uma série de coisas e está sempre a tentar manter-se focado. Sem público,
muito mais facilmente tu perdes o foco O Pedro e Henriques, muito árbitro, mais também tens disse isso. necessidade Sim, de te recordares disso e estás constantemente a dizer não tenho que estar concentrado, tenho que estar concentrado, tenho que estar concentrado. É muito E mais uma fácil novidade. abstrair-se. É muito Claro, mais, porque é mais fácil abstrair-se abstrair-se. mesmo. Isto é muitíssimo interessante, é muitíssimo profundo e cai aqui como uma luva na situação que estamos a viver. E ainda bem que Pedro estamos a Henrique falar também diz de adeptos. André, queria fazer-te esta pergunta em relação aos Super Dragões, que têm andado a trocar mensagens, cartas com a Direção-Geral de Saúde. Os adeptos do Futebol Clube do Porto, nesta claque dos Super Dragões, prometem que se vão juntar, respeitando as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde, mas vão apoiar o Futebol Clube do Porto. O que te parece toda esta história? Repito o que disse aqui ontem, tenham juízo, vá lá, tenham juízo, não ponham em causa o reatamento do campeonato, a continuidade do campeonato. É uma coisa absurda, quer dizer, é uma falta de respeito. Ainda estão a morrer pessoas, nós ainda não saímos da pandemia. Parece-me um braço de ferro estúpido, uma posição, uma pose desafiante. Realmente não há pachorra mesmo. Portanto, tenham juízo, Sr. Fernando Madureira, tenha juízo. Com certeza que, o que é que ele diz? Que vão 300, não é? E vão cumprir as regras de distância. Mas, quer dizer, é uma coisa evitável, quer dizer, ainda há poucos E dias... consegue-se manter essa não, distância no jogo obviamente, de futebol? acho que não. O Vítor Sérgio já escreve uma coisa engraçada. O que é que ele escreve? No pior dos cenários, se os Super Dragões ou qualquer outra claque, não é por ser os Super Dragões, fosse o que fosse, entender, manifestar-se à porta do estádio sem atender ao bom senso e à consciência cívica, o que poderá acontecer? Deve a polícia... Não, ele diz que o bom senso, o respeito pelas regras é como aquele tipo que vai comprar cigarros de manhã e depois esquece e pronto, e desaparece. Não, quer dizer, é evidente que é difícil para qualquer claque. Agora, o que irrita é esta quarta-feira desafiante... há uma conferência de imprensa das forças policiais. É tão fácil, posso Posso dizer como é que isto se resolve tão facilmente? Ou seja, para mim está resolvido por natureza. A polícia intervém. É assim. Dentro do estádio, liga, Pois, cá fora é a polícia. Cá fora é a Cá polícia. fora? É polícia, Polícia. ponto final. mais nada. Assim. E depois a polícia é que tem que ver se estão a cumprir ou não estão a cumprir a distância, se estão a cumprir ou não estão a cumprir o que está protocolado pela Direção-Geral de Saúde. E é assim, mas o futebol não pode ser mais do que ninguém, mas também não pode ser menos. Portanto, à claque do Porto e a qualquer outra claque, aplicar-se-ão sempre as mesmas regras que à generalidade da população. E isso não é... O futebol não tem nada a ver com isso. O futebol não tem nada a ver com isso, rigorosamente. É com a polícia, é com a guarda, é com quem for. Desacredita que pode repetir-se com claques de outros clubes? Não sei se repete ou não. Eu já vi estupidez em Barda ao longo deste processo todo. Portanto... O que me parece é que é ruído desnecessário. Qual é a necessidade disto? Já vão 4 jornadas na Alemanha desse género. Para ver se que haja alguma coisa dos outros países. Porque é que temos que ser nós só a fazer isto? Não, mas esta questão, para mim, está resolvida por natureza. É um problema de ordem pública, é um problema de saúde pública, é um problema para o qual as nossas forças de autoridade estão municiadas e agirão em conformidade. Se não fizerem nada, é porque acham que não tem problema e que foram cumpridas as normas, como nas praias, como nos cafés, como nos restaurantes, claro. Andam a ver. Portanto, ali também vão ter que ver e vão ter que ver que se sim ou se não. E isto será válido para tudo. Porque muitas vezes tem-se dito que o futebol não pode ser mais do que nenhuma outra área da sociedade, mas também não pode ser menos. Claro. Mas também não pode ser menos. E as coisas têm que ser explicadas e têm que ser ditas de maneira que haja um entendimento perfeito. Nomeadamente de normas sanitárias, porque talvez seja prematuro dizer que podemos ter espectadores nos estádios já, pelo menos até o fim desta época, até dou de barato até o fim desta época, mas depois a seguir, quer dizer, se estão cadeira sim, cadeira não, 3 em 3 cadeiras no cinema, que é fechado, porque é que não podem ir ao estádio que é aberto? Claro se podem ir no avião, 4 num banco, claro que sim. Porque é que não podem, e estão ali cabeça com cabeça, porque é que não podem? Portanto, do ponto de vista sanitário, vão ter que explicar essas coisas todas. Mas aqui também eu acho que valerá a pena percebermos
a urgência de tudo Claro que foi que sim, feito. e acabar este em deixem estar beleza. estes 90 jogos sossegados, mais a final da taça, e depois na próxima Essa época final da taça pode conversamos. municiar muito também ajuntamentos de grupos de adeptos. Não. Então metes a final da taça num sítio qualquer, em Leiria, ou em Coimbra. ou em Aveiro, ou em Coimbra. Acho que é em Coimbra, não é? Porta fechada, vão lá fazer o quê? Por amor de Deus. Não, quer dizer, é É desnecessário. um não assunto. Não é Quer dizer, um assunto, antes fosse. Antes fosse, sim, Antes fosse. Mas é um assunto que é, penso eu, que a melhor maneira de o resolver é esta maneira que eu acabei de expor. É problema fora do estádio, é problema da segurança, é problema de saúde. Temos autoridades e temos forças que são capazes de impor a legalidade e a lei. Não vou lá com bom senso. Não vou lá com bom senso, nem com palmadinhas nas costas. Porque a lei deve ser igual para todos. É para os senhores que estão nos restaurantes e que não estão bem, e vai lá a polícia e manda fechar o restaurante, ou o café, e o mesmo princípio e o mesmo rigor é válido para as claques. Porque as claques também, se forem proibidas, também têm depois moral para dizer, então, e os outros? Claro. Portanto, aqui todos têm que estar em plano de igualdade. Tem que se explicar e perceber muito bem quais são as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde. Recordo que esta quarta-feira há ainda uma conferência de imprensa das forças policiais que obviamente vão estar também atentas aos jogos da Primeira Liga e não só. No que diz respeito ao futebol em si e a este duelo, André, que disseste que é aquele que realmente importa no Campeonato Português, que é o Porto-Benfica. Quem é que não pode mesmo perder o campeonato? Olha, eu vejo as coisas de duas maneiras. No dia 26 vai acontecer uma de duas coisas. Primeira, eu vou partir pelo Porto, que está à frente, tem um ponto de vantagem, e atenção, tem um ponto que são dois, não é? Porque tem vantagem no confronto direto com o Benfica. Ganhou os dois jogos, 5-2. Portanto, se o Porto ganhar o campeonato, estou convencido que é uma das vitórias mais surpreendentes, se calhar mais saborosas e mais inesperadas do Porto sobre o Benfica. Pela margem de ponto alto que recuperou? Não só por isso, mas também pela situação em que o Porto está neste momento, que é uma situação miserável do ponto de vista financeiro. É um Porto muito enfraquecido, muito empobrecido e numa crise profunda, admitida, aliás, recentemente, de uma maneira pouco normal, pelo próprio Presidente, numa entrevista grande que ele deu ao JN. Portanto, se o Porto conseguir ganhar este campeonato depois dessa recuperação, e agora pouco importa se foi Benfica que se deixou ir, ano passado também aconteceu, foi ao contrário, não é? Mas se o Porto ganhar este campeonato, é uma grande vitória pessoal do Sérgio Conceição. É uma vitória, obviamente, importante do Pinto da Costa. Com certeza que é um dos títulos que vai dar mais gozo. E é sobretudo, não se esquecer isso, é o segundo, se o Porto ganhar, atenção, é o segundo campeonato do Porto em 3 anos, numa situação de grande inferioridade, não só económica, em relação ao Benfica. E isso não deixará de merecer as análises no seu tempo. Se o Benfica ganhar o campeonato, se conseguir ultrapassar a desvantagem que tem para o Porto e ganhar, não deixa de ser uma proeza. Porquê? Porque vai ganhar um campeonato que parecia ganho, depois parecia aparentemente perdido já na altura da interrupção. Eu lembro-me que o Benfica só neste momento não está a 3 pontos do Porto, porque o Porto escorregou, porque o Porto estava em grande. Atenção, o Porto tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas e o Benfica tinha empatado com o Setúbal e o Porto foi jogar em casa com o Rio Ave. Se tivesse ganho, ficava com 3 pontos e o astral dos dois. O Benfica estava em colapso e o Porto a subir. Se o Benfica ganhar, não se esquecer que será o 6º campeonato em 7 anos, temos que também ler isso dessa maneira, não é? Se o Porto ganhar, é o segundo em 3 anos, contra um Benfica muitíssimo mais poderoso em termos financeiros e com poder fáctico, com poder de influência, um poder institucional muito superior. Se o Benfica ganhar, é o 6º campeonato em 7 anos, é a maior derrota do Pinto da Costa na sua... Pinto da Costa nunca esteve na sua gerência. Em 7 anos ganhar um campeonato, perder 6 para o Benfica. Uma coisa impensável, pode acontecer. Isso é uma grande machadada, sobretudo financeira, no Porto? Sim, e pronto, eu não queria ir por aí, mas é evidente que isso é importante. O Porto, se ganhar, consegue. E aí o Porto precisa muito mais do que o Benfica, porque é óbvio, o Benfica deu só ao luxo de passar por esta pandemia, uma situação muito, mesmo em termos europeus, não houve muitos clubes que passaram esta pandemia. Não, Zé, está bem, mas pronto, mas pagou, não.
Está bem. André, o Porto precisa mais de ganhar Claro o que campeonato. precisa. Do que o Benfica, garantir porque precisa de garantir os 40 milhões. os 40 milhões. O Benfica precisa dos 40 milhões também, porque Sim, mas o segundo classificado do Campeonato Português para o ano vai ter uma equipa mais fraca do que a equipa deste ano. Pois. E Não, vai e ter já se percebeu. dificuldade E já maior em aceder à Liga dos Claro Campeões. que sim. Claro que sim. Portanto, aqui mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Claro que já se sabe. Claro que sim. O dinheiro faz falta aos dois. Sim, mas O muito Porto está mais numa ao situação Porto. muito pior e faz muito mais falta ao Ao Porto. Porto, claro que sim. A situação do Porto é, E um de Alex facto, Telles para renovar. é dramática. É dramática a situação. A situação do Porto vai ter que vender o que puder nesta baixa de mercado. O Porto precisou de fazer um empréstimo de 2 milhões para pagar ordenados. Foi uma das poucas coisas. Ordenados já reduzidos. Foi uma coisa surpreendente. Ordenados já Foi uma das reduzidos. poucas coisas realmente surpreendentes daquela entrevista do Pinto da A Costa. crise Eu é muito... consigo e depois é perceber assim, se será depois da pior lista- para o Porto da não lista- ganhar o campeonato que para o Benfica. Não, claro, da lista, então, não não tenho só, dúvida claro que sim. nenhuma. Não tenho dúvida Então, nenhuma. claro que sim. Embora para o Benfica também seja igualmente, não seja tão mau, mas seja também mau. Não é tão mau, mas também é mau. Se não porque- ganhar, se se não ganhar, claro que é mau. Então o Benfica, com o não é poder isso. que tem, perde 2 campeonatos em 3 anos para este Mas Porto. barato. André, deixa ficar esta atenção, estatística. Estamos é a falar de difícil dinheiro. de explicar. Estamos a falar de dinheiro. Não, E estamos dinheiro. a falar de meios para atacar a próxima época. Sim. E a única coisa que nós temos certo para a próxima época é que desta crise, ao contrário do que eu pensei a páginas tantas, eu não tinha que estava bem disposto, provavelmente, não vai mudar muita coisa. Ou seja, Não. a centralização de direitos televisivos é para esquecer, Já a se qualificação percebeu, dos quadros competitivos é para esquecer, Já, todas aquelas completamente. boas intenções Sim, daqueles que 2 foram meses. ditas durante aqueles 2 meses em que houve a ideia de que destes problemas podem vir soluções muito interessantes. Esquece. Portanto, a única coisa que temos certo é que não vai mudar nada de importante e de estrutural. Como as pessoas vão ser as mesmas que lá vão ficar, vão continuar a ter os mesmos comportamentos que já tinham antes. Portanto, aí também não vai mudar nada e não é um bom sinal. Nada. A única coisa que vai mudar é que os clubes vão estar mais pobres e vão estar mais longe dos melhores clubes europeus. É a única coisa que vai mudar no fim do dia e é uma pena, porque esta realmente era uma oportunidade para agarrar com as 2 mãos e para tentar, desta crise, criar alguma coisa de melhor e de positivo. Já se percebeu pelo andamento da carruagem que vamos ter aqui mais do mesmo. André, Tivemos com 2 com entrevistas. este cenário podemos esperar para o ano a mesma luta? Porto A mesma Benfica? luta e as mesmas coisas. Aliás, tivemos 2 entrevistas seguidas, do Pinto da Costa ao JN e ao Luís Filipe Vieira ao Benfica TV. Que já vamos ver mais à frente. Sim, mas que nenhuma coisa, os tiques de sempre, a conversa de sempre. O Pinto da Costa tem 82 anos, julgo que vai ganhar tranquilamente, nem precisava de chamar ícones do portismo. Mesmo que perca o campeonato. Sim, vai ganhar, porque tem ainda um crédito tão grande, mas vai ganhar, tem 82 anos, vai para o 15º mandato. Quando terminar o próximo mandato, terá 86 anos e 42 anos de presidência. O Luís Filipe Vieira tem 70 anos, vai para o 6º mandato. Estou convencido que vai ganhar as eleições de outubro, com maior ou menor dificuldade, vai ganhar. Quando acabar o 6º mandato, terá 74 anos e 21 anos de presidência. Deixa-me lembrar-te que estes senhores são candidatos, sérios candidatos a destornar o Paulo Biá, presidente dos Camarões há 44 anos e 332 dias, tem 87 anos. O Al-Khamenei, presidente e líder religioso do Irão, que está nessa posição há 38 anos e 227 dias. E o Teodoro Obiang, presidente, enfim, da Guiné Equatorial, que está no cargo há 40 anos. Portanto, esquece... Só não se chegam à Rainha de Inglaterra. Sim, mas esquece os 36 anos, difícil. esquece os 36 anos de Oliveira Salazar como presidente do Conselho à frente do país e fixa-te bem nos 49 anos que o comandante Fidel de Castro Então, esteve em Cuba. isso para é uma dizer coisa tristíssima. que nada vai mudar. É uma coisa triste. E é uma coisa triste, eu diria que sem colocar em causa, com certeza, que terão méritos nas suas, com certeza que sim. Mas não deixa de ser uma coisa triste, deprimente, porque isto não é bom, meu amigo. O poder tanto tempo, o poder corrompe, o poder chega a um ponto em que deviam ser obrigados a ser. E é uma coisa terrível em 2 clubes tão grandes. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Absolutamente. Pois, eu já nem queria bem, mas ainda bem que disseste isso. Mas
Eu não queria ir por aí, mas sim, mas claro que sim. Mas já que vais por aí, seguimos a tua... Já que abriste caminho, André, seguimos a conversa com... E já que estamos a falar de presidentes, vamos centrar a conversa na presidência do Benfica. Isto porque Luís Filipe Vieira falou à BTV e não revela qual vai ser o voto do Benfica quando na Assembleia Geral da Liga, de 8 de junho, o futuro do presidente Pedro Proença for discutido pelos clubes. No entanto, o presidente do Benfica revela que se sentiu indignado com a carta de Proença. Se houve alguém que apoiou mais o Pedro Proença, e ele é testemunha disso, na relação Federação Portuguesa de Futebol Liga, fui eu. Que a história do Pedro Proença é uma coisa tão simples. Nós temos a nós, que é aquela que nos paga a fortuna que nos paga anualmente. Recebeu uma carta, teve conhecimento de uma carta que foi enviada ao Sr. Presidente da República, onde falava de jogos em canal aberto. Logicamente, uma carta que sai da Liga em nome dos clubes e todos, é lógico que o operador deste lado pense que o Benfica tinha, ou qualquer clube tinha conhecimento dessa carta. Eu falei com o Miguel Almeida, que é o presidente da nós, e disse-lhe que nós nem sabíamos qual era a carta, foi ele que depois nos mandou a carta. E ao ler aquela carta, logicamente, fiquei indignado porque ninguém pode falar de direitos que são nossos, em nosso nome, sem nós darmos autorização para isso. Quero deixar bem claro, não tenho nada contra o Sr. Pedro Proença, vamos ser claros nisto. Então, mas apoia ou não apoia? A decisão, não interessa de apoiar ou não apoiar. Agora, a decisão é sempre dele, não é do Benfica. O Benfica, neste momento, saiu da Liga, saiu da direção da Liga. O Benfica está demitido. Neste momento, o Benfica não tem nada a opinar em nada nenhum. Luís Filipe Vieira garante que a crise não vai fazer baixar o preço dos jogadores. De resto, o presidente do Benfica revela que se preparava para um encaixe de 200 milhões de euros pela venda de 2 jogadores e que recusou em janeiro uma proposta de 60 milhões. Recebi uma proposta de 60 milhões de euros por o Vinícius e não o vendi, pronto. Mas isto não foi agora, foi em janeiro? Foi em janeiro. Eu posso lhe garantir isto, isso garantiu. O Benfica este ano, se não é a pandemia, tinha 2 jogadores praticamente vendidos por 100 milhões de euros cada um, 200 milhões. Acho que nós nunca iremos vender jogadores barato. Nunca. Os jogadores do Benfica têm um valor, têm um preço, e isso nós temos que respeitar. Não tenho dúvidas nenhumas de dizer que o Benfica hoje é o clube mais bem estruturado. Não vamos falar em termos financeiros, porque, como lhe digo, há uns que podem estar mal, mas se isto continuar como está, o Benfica mais 6 meses, 7 meses também pode estar mal. Não sei se está a ver. Vamos ser claros nesta brincadeira. Agora, não existe o Benfica hoje como está. Se as coisas normalizarem, nós vamos arrancar novamente a sério. Há uma coisa que quero garantir. Diga. Se os anéis tiverem que ir, vão. Os dedos vão ficar, garanto-lhe. O nome do Benfica é que não pode ser chincalhado em lado nenhum. Luís Filipe Vieira diz que continua a falar todos os dias com Jorge Jesus, mas que o regresso do técnico não está para já nos planos. O presidente do Benfica fala ainda sobre a continuidade de Bruno Lage. Eu acho que o Bruno Lage é o treinador do Benfica que neste momento, para o projeto que temos, é o treinador ideal. É o treinador Portanto, ideal. vai continuar? Vai continuar. Independentemente de ser campeão? Independentemente de ser campeão. Só se, porventura, tivermos um caso que no Benfica, às vezes, passa-se coisas que é complicado. Nem nós, às vezes, percebemos porquê, não é? Não vou esconder que falo com o Jorge. Vamos lá ver. Eu sou amigo do Jorge, tirando aquele ano que andámos ali um bocado, mas soubemos... Quando ele foi para o Sporting. Pronto, eu não vou esconder que andámos ali um bocado pesgado. Por isso é que eu disse que foi o campeonato que me deu mais gozo ganhar, foi aquele, não é? Porque às vezes o Jorge diz, saindo daqui você não vai ganhar nada. Então, era porque eu falou que da primeira vez que ganhou, pronto. Mas tenho uma grande relação com ele, sou muito amigo dele. É um grande treinador, vamos ser claros, é um grande treinador. Agora também poderei dizer isto que é verdade. Eu nunca poderei dizer desta água não vou beber. Se eu estiver cá mais uns anos, eu não sei se o Jorge não voltará para o Benfica ou não. Quer dizer, agora ninguém é eterno, nem eu sou o eterno, ninguém vai ser eterno no Benfica, nem os jogadores são eternos, nem ninguém. Agora, se é um treinador que eu acho que deixou uma marca muito grande no Benfica, deixou, ganhou muitos títulos, é um grande profissional, teve um modelo de jogo que galvanizou muito os sócios do Benfica. Há aquele período da saída dele do Benfica que eu penso que está ultrapassado, mas neste momento, na minha cabeça, vamos lá ser claros nisto, neste momento não há, nem há nenhuma conversa comigo e com ele sobre esse aspecto, não existe nada. Palavras de Luís Filipe Vieira ao canal do Clube. O que te pareceu, André? O que retiras destas declarações de Luís Filipe Vieira?
da entrevista no geral, é uma entrevista, é um canal da casa, portanto, e atenção, acontece aqui o que acontece nos outros canais, portanto, não há, apesar do Hélder Conduto ser um excelente jornalista, mas é evidente que um Presidente não vai para ouvir perguntas chatas e não vai para ser apertado. Portanto, há uma, percebe-se, há as perguntas difíceis ou a não aceitação de respostas vagas e evasivas, portanto, não há uma grande vontade, as coisas são como são. Portanto, a conversa teve Pedro Proença, indignação de... já que falávamos na Liga poucas de Clubes. novidades, pareceu-me um exercício quase de eleitoralista, em plena campanha eleitoral. Parece-me que o Luís Filipe Vieira centra cada vez mais o discurso nele próprio, no que ele fez, no estado em que encontrou o Benfica, no que o Benfica ganhou na sua presidência. E atenção que nesse continuado exercício de autoelogio há muita coisa que é verdade. Atenção, há muita coisa que é verdade. Ele de facto saneou financeiramente o Benfica, ele de facto dotou o Benfica de uma cidade desportiva e de uma estrutura logística do melhor que há, e é verdade que foi nesta segunda parte do mandato dele, da presidência dele, que o Benfica recomeçou a ganhar campeonatos, inclusivamente conseguiu a primazia doméstica, destronando o Porto. Agora, isto é o que o Luís Filipe fala até com certo convencimento, mas quem o ouve falar com atenção também percebe uma coisa estranha. Tudo o que é a parte obscura, a parte mal explicada, essa série de casos atrapalhadas em que o Benfica tem estado, em que o Benfica se tem envolvido na presidência dele, ele não fala, ignora, é como se não acontecesse nada, como se as explicações são sempre vagas, são sempre pouco convincentes, como foram nesta OPA agora. Ninguém percebeu, eu não percebi, mas sou burro, não percebi muito bem a explicação, não percebi qual era a ligação dele com o tal sócio maioritário do Benfica. Acho que foi uma coisa mal explicada. Portanto, essas coisas para ele não existem. É como ele disse ontem, disparado, aquelas coisas, aqueles casos todos, casos que valeram ao Benfica, instauração de processos de investigações, e que estão a ser investigados, ele não. É tudo denúncias, é tudo... despacha os assuntos com uma simplicidade, como se as pessoas, e inclusivamente quem os está a ouvir, e muitos serão considerados sócios e adeptos do Benfica, fossem estúpidas. De modo que me parece que ele está cada vez mais egocêntrico, se calhar lá está as perversidades do poder quase absoluto, a maneira como ele escreveu sobre isso amanhã, destratou publicamente um ex-companhão de Ruth, o Rui Gomes da Silva, a maneira como falou do Rui Gomes da Silva, com um tom paternalista, trocista, não lhe ficou nada bem. Aliás, eu nem sabia, mas creio que já houve uma resposta muito dura do Rui Gomes da Silva hoje, com pontos, porque o Rui Gomes da Silva, em princípio, será candidato às próximas eleições. E pareceu-me, sobretudo, um exercício eleitoralista, de campanha eleitoral, quer dizer, de um homem que eu acho que vai ganhar as eleições. Porquê? Porque enquanto estiver a ganhar e enquanto não tiver que explicar mesmo aqueles casos que realmente estão mal explicados e que mereciam e carecem de melhor explicação, não há dúvida que aquilo que ele deu ao Benfica, e tem sido muita atenção, nada de confusões, ele tem feito de facto o trabalho da direção dele, da sua presidência, ao Benfica antes e depois do Luís Filipe Vieira, embora quem o ouça também fica a pensar, e esse é que é o problema, percebe-se, depreende-se do discurso dele que ele se considera intocável, acima de qualquer suspeita, intocável, insubstituível e inamovível. Já lhe apanhei várias expressões, e todos nós apanhámos, só sai daqui quando ganhar a Liga dos Campeões. Calma, só sai daí que não é ele que decide, que fica eternamente o Benfica. Portanto, são aqueles tiques do poder muito continuado, muito longevo, que também se verificam no Porto, atenção, e a ausência de adversários, pelo menos, embora haja dois já, e o que promete também alguma animação, sobretudo se o Benfica não ganhar o campeonato, porque ele aí vai haver debate e vai ter que ser confrontado com uma ou outra pergunta mais desagradável. Mas digamos que não achei grande, não houve propriamente nenhuma novidade. Aqui ali alguma revelação, esta dos 200 milhões, ele disse, eu tenho que acreditar, e tem a favor dele dos negócios que o Benfica tem feito. E já teve resposta. Deixa-me só dizer, em relação ao Pinto Costa, é uma coisa extraordinária naquelas entrevistas, que é ver um presidente do clube falar com um tom também muito paternal sobre a juventude, a inexperiência dos outros dois candidatos, Fernando Rio e Nuno Lobo, que esta situação difícil,
exige, de facto, experiência. Quer dizer, o Pinto da Costa fala da situação difícil do Porto como se tivesse um terceiro a observar a coisa de longe, como se ele não fosse o responsável primeiro, o último, como se não fosse presidente em exercício há 38 anos do Porto, como se ele não fosse profundamente responsável pela gestão, realmente, em alguns casos, desastrada, quase que levou o Porto à situação miserável em que se encontra do ponto de vista financeiro. Não deixe de notar esse ponto, quer dizer, quem ouve o Pinto da Costa está a falar de uma coisa de terceiros, quer dizer, a olhar de fora, não. Está aqui o homem que vai levar outra vez a nau a bom porto, como se não fosse ele o presidente. E antes de passar a palavra ao José, vou munir o José e também o telespectador e, já agora, André, das declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa para podermos juntar aqui todo o bolo e podermos partilhá-lo. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, disse que o Futebol Clube do Porto tinha garantido 147 milhões de euros na venda de jogadores caso não fosse o problema da Covid-19. Diz que o Benfica tinha 200 milhões e que o Porto tinha 147, que a diferença não era assim tanta, mas de repente apareceu um vírus que afeta todos, inclusivamente compradores. Jorge Nuno Pinto da Costa diz também que quando falam do futebol, parece que estamos, e estou a citar, numa crise, abençoada crise em que estamos, em primeiro no campeonato e na final da Taça de Portugal. Oxalá daqui a um ano a crise nos continua a colocar em primeiro e na final da Taça. José, posto isto, depois de ouvirmos Luís Filipe Vieira e destas declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa, já começou o campeonato, pelo menos o presidencial? Não é assim nada de muito novo, muito excitante. Ok, 200 milhões, 147 o Porto, 200 milhões o Benfica. Nesta altura, antigamente era contos, agora é contos de histórias, não. Porque, pronto, admitamos que é verdade, mas deixou de ser. E não sabemos. Assim, agora é fácil dizer isso. É fácil dizer. É como, por exemplo, eu tinha um contrato de 20 mil euros com a Sky News. Pinto da Costa, aqui há uns dias, disse uma coisa muito fácil. Muito fácil. Foi assim. Não, porque se pessoas do calibre do António Oliveira, do André Vilas Boas, do Vítor Bahia, do Rui Moreira avançassem, este mandato já não avançava. Isto é fácil dizer agora, claro, não? Claro. Eu não ouvi dizer isto há 6 meses, dizer assim, se aparecer uma candidatura de pessoas credíveis, aquilo ou outro, eu não avanço. Não disse nada. Em relação ao que o André está a dizer... Podes ter esquecido. Em relação ao que o André está a dizer, é muito curioso, de facto. Assim, o Porto, nos últimos anos, fez muito dinheiro. E está numa situação tremenda. Talvez deste debate eleitoral que se aproxima, possamos perceber um bocadinho melhor onde é que foi. Perceber só, não é preciso mais nada, é só perceber como é que desapareceu. Tanto dinheiro, como é que o Porto, que fazia coisas bem feitas e que era um clube organizado, de repente desatou a perder jogadores a custo zero. Como é que é possível? Onde é que está a competência? E tem Alex Telles nesse risco. E o que me parece mais sintomático desta lista que Jorge Nuno Pinto da Costa apresenta às eleições, onde estão figuras ilustres do desporto, figuras ilustres da política, de vários quadrantes, portistas, sem dúvida, mas o facto de eles aceitarem neste contexto e neste momento dar a cara e juntarem-se, para mim a única leitura que eu tenho, que eu posso fazer, é que eles sentem que o clube deles está em perigo. Está em perigo. Sim. Está em perigo. Ou seja, eu ao ver esta lista, apercebo-me da gravidade da situação do Porto e, se calhar, até da generosidade destas pessoas, que, do ponto de vista político, se calhar até vão levar alguma pancada, como o Rui Moreira já está a levar, mas que quiseram dizer presente nesta fase que deve ser dramática, realmente, da vida financeira do Futebol Clube do Porto. Não tenho memória de uma situação. Portanto, em relação ao Porto e ao Benfica, em relação aos 200 milhões, aos 147 milhões, dou por bom o argumento, não questiono, sim, mas não ligo nada. Mas eu nem ninguém sabe porque é que eu não ligo nada, e ninguém deve ligar nada, porque não existem. Não há, não contam para este totobola, não contam.
Nem os do Benfica, os 200 milhões, nem os do Porto. A única coisa que sabemos é que o mercado está como está e que o Benfica e o Porto vão ter equipas mais fracas. Isso é que sabemos. E as vendas que forem feitas vão ser feitas abaixo das necessidades. E esta é que é a realidade. Tem-se falado desta crise do Futebol Clube do Porto, a crise financeira e desta lista que apresentou, e o José estava a falar disso mesmo, mas quando se falou em crise, Jorge Nuno Pinto da Costa, pelos vistos, falou de oxalá para o ano estejamos na mesma crise. Isso também não é para levar a sério. Foi chutar para canto, como se costuma dizer. Não é um argumento intelectualmente sério. É uma coisa que se diz à campeão para passar a outra pergunta. Não, crise, isto é que é ótimo, estamos falidos, estamos desgraçados, não temos dinheiro, mas oxalá para o ano ainda estejamos ainda pior se formos à frente. Não, isto não é assim. Ninguém pensa assim, nem o Pinto da Costa. Ninguém pensa assim, nem o Pinto da Costa. E se o Pinto da Costa pensasse assim, não estava onde está. Claro que não. O Porto está numa situação gravíssima. Ele diz isso, não, isso era coisa. Agora é assim, e amanhã empata em Famalicão, o Benfica depois ganha e passa para primeiro e o discurso onde é que está? Então como é que é? Portanto, é a vacuidade completa e a falta de substância do discurso. Assim, a páginas tantas já me tinha esquecido. Já não havíamos visto há algum tempo estas coisinhas tão leves e tão frescas que são ditas. É mesmo para enganar quem quer ser enganado. Porque as realidades são diferentes. E o Benfica, na gestão de Luís Filipe Vieira, aconteceu tudo aquilo que o André disse e ainda mais. O Luís Filipe Vieira apanhou o Benfica pelas ruas da amargura. Já depois de 3 anos em que Manuel Vilarinho tentou fazer alguma coisa, mas é Vieira quem pega em 2003 no Benfica e quem consegue, depois, acentuando-se com a entrada do Domingos Sousa Oliveira, consegue realmente esta proeza de sanear financeiramente o Benfica e de dotar o Benfica de meios físicos de nível mundial. Esta parte, sim, indiscutível. Estes 17 anos de presidência de Luís Filipe Vieira são do melhor que se fez até agora a nível mundial. Mas a política desportiva do Benfica é um desastre. A política desportiva do Benfica é um desastre. Teve alguma coerência enquanto o Jorge Jesus lá esteve, porque antes foi um treinador cada ano, foi o Camacho, depois foi o Trapattoni, depois foi o Koeman, depois foi o Fernando Santos, depois foi o Kike, e depois, quando consegue chegar ao Jesus, aquilo ganha alguma coerência, e o Benfica, com o Jesus, tem grandes equipas de futebol. Estava a ver agora no Canal 11. Tem. Um Benfica Sporting de 2009, 2010, e era Ramírez na direita, Di Maria na esquerda, Cardoso e Aimar. Estava o Saviola no banco. Era muito forte. Estamos a brincar com coisas sérias, não. Comparar com nada. Mas aqui depois o que me mete confusão é a forma como a política desportiva do Benfica tem sido gerida. E isso daria aqui alguns programas e se calhar até com dados. A quantidade de jogadores que o Benfica contratou, o número dos jogadores que o Benfica contratou é uma coisa absolutamente exponencial. A vertente negocial do Benfica tem-se crescido brutalmente. Mas esta vertigem vem e entra e sai, e vai e vende, e agora é 1 mais 2. Já percebemos. Sim. Digo, não vendemos ninguém. Não, 2, pelos vistos, estavam vendidos. E eram os 2 mais caros da caderneta. A vertente desportiva tem sido completamente descurada. O Benfica não tem nexo nenhum, nem tem preocupação. Não há ali preocupação, há preocupação em fazer negócio, tem que ser, vem outra, é igual. De manter um núcleo duro e de ganhar consistência e de garantir aquilo para que o Benfica nasceu. O Benfica e os outros não nasceram para ganhar dinheiro. Uma vez saneada a questão financeira, que era importante e foi um trabalho fantástico, a política desportiva tem que ser para ganhar jogos. Porque é um clube desportivo e essa é que é a sua natureza.
Para isso é que as pessoas são sócias do Benfica, do Sporting, do Porto e de todos os não outros. É para aplaudir. É para mais irem ver as suas equipas tentar ganhar. Não podem ganhar, só ganham uma. Não é para festejar compras e vendas de Não é jogadores. para festejar compras e vendas e comissões não vão para o Marquês porque tinham 200 milhões de vendas. Claro. E essa é a questão. Claro. Essa é a questão. Claro. Essa é a parte fraca e sem que melhorasse nos últimos anos, piorou da gestão de Luís Filipe Vieira, que tem todas as outras coisas boas, mas na parte desportiva, para o Benfica, tem sido um atraso de vida. Este é um assunto ao qual naturalmente vamos voltar, até porque lhe disse que íamos falar da Primeira Liga Portuguesa e não só. Mais à frente voltaremos a falar de Portugal, mas agora temos que dar um pulo até ao Brasil. É uma notícia a Bola TV. Jorge Jesus vai renovar contrato com o Flamengo. O treinador português vai ficar até junho de 2021 no Ninho do Urubu, como é conhecido o centro de treinos do Flamengo. O contrato vai ser assinado esta quarta-feira. Recorda a notícia a Bola TV. Jorge Jesus vai renovar o contrato com o Flamengo, vai ter um aumento substancial de ordenado e também já se fala em cláusulas de rescisão mediante alguns clubes europeus, algumas cláusulas que o libertam para esses clubes europeus, mas mais detalhes obviamente que a Bola TV lhe vai dar assim que tiver essa informação. Para já, a Bola TV pode dar esta informação em exclusivo de que Jorge Jesus vai renovar contrato com o Flamengo até junho de 2021. André, primeira reação, surpreende? Não. É uma grande notícia para os adeptos do Flamengo. Portanto, junho mais um ano. Portanto, Jesus vai lutar por ganhar mais um ano, mas é esquisito, volta a ser esquisito. Porque o Campeonato Brasileiro acaba no fim do ano. Portanto, as duas, uma, ou era até ao fim deste ano civil, até ao fim deste Campeonato Brasileiro, ou até ao fim do próximo. Assim, é até meio da época do Brasil, para bater com a época europeia. O contrato melhorou 330 mil euros por mês. Junho de 2021. Mas vai ter melhorias significativas no que diz respeito a bónus de conquistas. Sim, com Jorge Jesus é um preço alto que o Flamengo pode pagar. Vai lutar por mais um Campeonato Brasileiro, por mais uma Libertadores, eventualmente pelo título mundial e depois sairá junho de 2021. Não, ainda tem mais 3. Aliás, ele deve estar no Flamengo, já ganhou 5. Acho que faz todo o sentido, porque não tendo chegado depois da época que ele fez ano passado, o tal convite, o tal interesse, apesar de ele ter um bom empresário, um empresário com peso no mercado internacional, mas não chegou o tal convite que se calhar o que ele justifica, que ele merece pela qualidade que ele tem como treinador, que é o convite de um grande clube europeu, um clube que lhe dê meios para ele poder expressar a qualidade que indiscutivelmente tem numa grande liga europeia, num clube que luta sério pelas Champions, que lhe dê meios para ele mostrar a sua qualidade num palco desse tipo. Portanto, para mim seria um erro crasso, já disse várias vezes, seria um erro crasso. Se fosse para que clube fosse voltar a Portugal, já ganhou tudo o que havia para ganhar aqui. Qual é o gozo que pode dar a um homem que tem a carreira dele? Mas André, Portugal é um dos países que é dado como certo que Jorge Jesus colocou como cláusula de libertação. Com certeza. Espanha e Inglaterra são os outros dois países em princípio. Mas vou-te dizer, e esta é a minha opinião, e aliás já lhe disse a ele, um homem que atingiu o estatuto que ele atingiu, e atenção, Portugal para ele, qual é o gozo, ou das duas uma, o Luís Filipe Vieira ou o Pinto da Costa, não estou a vê-lo regressar ao Sporting tão cedo, lhe dão realmente meios a sério, meios do género dos que ele teve na primeira época, nas duas primeiras épocas na Luz, para levar o Benfica ou o Porto. Mas como disse o José Manuel Delgado há bocado, aquela equipa do Benfica. Não vai ter, esquece, não vai ter, portanto... E depois há outra coisa também. Qual é o gozo para um homem que ganhou, que o Jorge Jesus ganhou em Portugal? É o treinador mais titulado da história do Benfica. Não te esqueças disso. Não foi só os 3 campeonatos, está bem? Há quem diga, está bem, ganhou 3, mas perdeu outros 3, está bem, mas ganhou uma data de taças, ganhou 10 títulos em 6 anos. É o treinador mais titulado da história do Benfica. O que gozo lhe pode dar voltar para Portugal, ou para o Benfica ou para o Porto, serão os destinos? Qual é o gozo? Vai ganhar mais um campeonato, mas vai perder outro. É isso que lhe dá gozo? Ele não pode dar, ele já fez o que tinha a fazer aqui. Ele tem que ir para a Inglaterra, tem que ir para uma clube como um Tottenham, como um Everton, tem que mostrar a qualidade que ele tem. Eu gostava muito de ver o Jorge Jesus, porque eu acho que o Jorge Jesus é muito bom treinador e acho que melhorou muito desde que foi para o estrangeiro. Perdeu alguns defeitos que tinha e gostava imenso de o ver com os meios que, por exemplo, o Mourinho tem, os meios que o
O Vilas Boas não, porque esse não teve grandes meios, mas gostava de o ver lutar num campeonato mais a sério, numa liga de mesmo topo e, sobretudo, numa equipa que lhe desse meios para ele jogar o futebol que se joga na Liga dos Campeões. E estou convencido que, se calhar, tínhamos uma surpresa. José, o contrato de Jorge Jesus, como a Bola TV avançou em primeira mão, é até junho de 2021. O Flamengo queria até dezembro. Jorge Jesus ganha um braço de ferro? Não, assim, chegaram a um acordo, mas é esquisito. É que foram muitas semanas de namoro. Já foi o outro, foi até perceber onde é que paravam as modas para o resto. Não, claro. Mas não é por acaso junho. Não deixa de ter piada. Não é por acaso junho, como já não foi por acaso junho, e foi contra a natura completamente. Eu lembro-me dos debates na televisão brasileira, no PFC, em relação a ao contrato ser até junho. Até o fim da época europeia. E eles diziam, mas como é que é possível? Ele faz esta época, isto corre tudo muito bem, depois vai-se embora. Então, e a próxima época? Assim, ninguém faz um contrato, isso é a mesma coisa que vem um treinador treinar o Benfica ou o Sporting ou o Porto e faz contrato até dezembro. Isto na cabeça dele, isto é época europeia. É o final da época europeia, ponto. André, mas é a mesma coisa. Sim, claro. Chega aqui um treinador assina de dezembro a dezembro. Não faz sentido, não é? Mas ele vai lutar por o Brasileirão costuma acabar em dezembro, novembro. Não é? Meio de novembro. Fim de novembro. E a Libertadores é logo a seguir, não é? Anda ali e depois tem... E pronto, e depois fica até junho, bem, ganha mais um estadual e tal, e faz... Não, e percebe como é que param as modas. Pois, percebe como param as modas. Como é que param as modas em termos de... Pronto, em uma condição negocial boa. Este é o peso de Jorge Jesus no Flamengo. Ou seja, o Flamengo aceita ter um treinador com esse contrato. Olha, Jorge Jesus está neste momento acima na mesa das negociações. É evidente que tem que estar. Se não tiver agora, quando é que está? Claro, então ganhou agora ele mais alguma coisa. Claro, ganhou tudo. Nesta altura, o Jorge é o Ai Jesus. É quem põe as condições. Claro, o Jorge Jesus é quem põe as condições. Pronto, mas nunca se esqueçam de uma coisa. Nunca se esqueçam, isto é futebol, bola é redonda e são 11 de cada lado. E nunca se esqueçam que se o Jorge Jesus não tem ganho uma eliminatória, ganhou aos penaltis. O Paulo Bento... Provavelmente tinha recebido guia de marcha. O Paulo Bento antes lembrou de tudo isso. Mais. Porque esta é a natureza do futebol. E o futebol brasileiro nisto, então, é 1000 vezes pior que o nosso. Na velocidade com que despacham treinadores. E o Jorge Jesus ali, nessa altura, tinha sido eliminado da Taça do Brasil pelo Atlético Paranaense. Foi eliminado. Não, foi eliminado. Tinha sido eliminado. E logo a seguir jogou com o Emelec. Perdeu 2-0. Pois foi. E depois ganhou 2-0 no Maracanã e ganhou nos penaltis. E, entre uma coisa e outra... Teve 2 esperas dos adeptos no aeroporto a perguntarem como é que era. Porque já tinha todo o clã dos treinadores brasileiros mortinho por fazer-lhe a folha. Completamente. Porque isto realmente, para os treinadores brasileiros, é assim, a humilhação. Sobretudo o Renato. Tu lembras-te, André, embora sejas um bocadinho mais novo, és mais novo que eu, tu não te lembras, ainda não tinhas nascido provavelmente, mas logo depois de 25 de Abril, naquelas grandes campanhas políticas, campanhas políticas, campanhas eleitorais, havia um partido que era a AOC. A AOC, Aliança Operária Camponesa. E tinha um slogan que era: cada voto na AOC é uma espinha cravada na garganta do punhal. Pois é. Era o slogan da AOC. Isto é mudando. Em relação aos treinadores brasileiros, é o que o Jorge Jesus é para os treinadores brasileiros que estão no Brasil. É uma espinha cravada na garganta. Mas uma espinha que já deu volta também. Não, mas deixa-me dizer uma coisa. Mas ele é assim, poderão dizer... Já deu volta, já torceu. Ele é assim, mas isto é um erro, ele devia sair porque sai como um Deus, isto está bem, admito que sim, mas por outro lado, e eu tenho seguido, é uma diferença tão grande do Flamengo que ele vai reinar à vontade. Mas é assim... Mas é muito mais forte o Flamengo que os outros. Mas o Flamengo também escolheu bem os jogadores. Claro. E foi buscar jogadores já com... Que traqueixo! Não, e vão continuar lá. Houve lá, mas já muito gastos. Está bem, mas para ali chega perfeitamente. Guarda-redes, o Rafinha, chega jogadores com 35, 36 anos. O próprio Everton Ribeiro era motor e já tem o Diego. Portanto, tens ali uma série de jogadores já muito... Mas vê a concorrência. Muito gastos. Não, para o nível brasileiro... Chega e sobra. E depois também o Jorge, com todo o mérito que teve,
também levou estrelinha, porque ele ganha a final da Libertadores com a estrela, com a constelação. Uma constelação, foi uma galáxia. Olha, mas teve a sorte que lhe faltou nas outras finais. A segunda parte do Flamengo, ganhou com a estrelinha, mas não foi injusto. Sim, disse dizer, não, caiu do céu aos 100 milhões. Não foi. O Flamengo fez pela sorte que teve. Sim, foi à procura da sorte. E os outros rebentaram. A 15 minutos de domingo rebentou completamente fisicamente o River. Mas foi sobretudo uma campanha muito... Quem esquece aquele 5-0 ao Renato, ao Grêmio, que estava... Aquilo foi um show de futebol. E não foi só esse, foram muitos shows de futebol. Aliás, esta época... Quais é que vão ser as consequências da Covid-19 no futebol brasileiro? Na economia brasileira... Mas o Brasil tem reagido muito bem ao... Não, estou a brincar. Não tem nada. Tem sido um desastre completo. No Brasil nós sabemos como é que está a situação e sabemos também que ainda estão longe de atingir o pico. Pois estão. Estão longe de atingir o pico. E nesta Mas já altura... se fala, já hoje vi que o Campeonato Carioca vai recomeçar, querem que recomece em junho. Já está aí à porta. Parece muito otimista em termos sanitários. Eram quantos jogadores do Vasco da Gama que estavam contaminados? Uma série deles. 8, 10, assim, uma enormidade. Mas eu já não vou por aí só. Vou pela disponibilidade que os clubes brasileiros vão ter para a próxima época para funcionarem com o Vasco da Gama eram 16, acabam de me confirmar. 16 jogadores infectados. O Jesus tem já 5 títulos no Flamengo, não é? Ganhou aqueles 3 de enfiada e agora já ganhou aquele Taça Rio. Ganhou Taça Rio, mas a Guanabara não chegou ao fim. E vai chegar até a final para jogar. O Jesus arrisca-se. O Jesus, só ver, tem 19 títulos na carreira, ou 20. Não. Vai passar o Manuel José rapidamente e atenção que começa, e o Mourinho tem 25. Portanto, André, deixa-me fazer-te uma pequena provocação. Fala-se muito das célebres primeiras épocas de Jorge Jesus. Tem aqui uma boa oportunidade do treinador português de mostrar que não é só a primeira época, a segunda também é boa. Quinta e a sexta. O que eu acho é que é uma diferença tão grande do Flamengo para os outros, de tudo. E não te esqueças de uma coisa também, o Flamengo é uma força descomunal em termos de adeptos, aquilo enche os estádios em todo lado, como bem vimos na época passada. E acho que ele tinha que errar muito e os outros tinham que crescer assustadoramente e não me parece que seja esse o caso. Mas achas, André, que só ganhar o Brasileirão chega? Imagina que jogam agora, têm uma eliminatória mais complicada e as coisas correm mal, vão jogar a altitude a um sítio qualquer. Sim, e depois não é aquilo depois um baixo astral. Mas não, isso é capaz. André, falavas na grande diferença do Flamengo para os outros. Depois do Liverpool perder do Atlético de Madrid... Antes de Jesus chegar ao Flamengo, não existia muito essa diferença, em termos qualitativos no futebol. Mas ele contratou bons jogadores, e atenção, isso chama-se justo, e pôs o Flamengo a jogar um futebol que os próprios brasileiros compararam à canarinha que fazia lembrar do São Paulo do Tele. Mas tu viste os jogos quase todos? Eu também. Vi, também. Uma diferença brutal. Para ali chega. Sim, chega, mas em muitos jogos... Sim. Não havia, ou seja, o Flamengo garantia, mas aquilo era deixar andar. Aquilo depois era cair lá, era tudo partido. Outra questão, a fasquia está muito alta para Jorge Jesus. Se por um lado, dizia-se aqui, conversávamos aqui que Jorge Jesus está, eu acho que André, usaste a expressão de é rei, senhor, no Flamengo agora, depois de ganhar tudo. Mas a fasquia está muito alta para os adeptos do Flamengo. Perder uma taça estadual pode chocar os adeptos do Flamengo. Não, mais a mais neste contexto, tem que estar tudo parado, parou tudo, o país está com outros problemas, vão regressar provavelmente à porta fechada e não se sabe como, portanto, não. Digo isto porque a pressão agora sobre o Flamengo é favorita a tudo. No entanto, mas isto é um refresco, digamos assim. Depois a parte mais substancial é o Brasileirão e o champanhe depois vem com a Libertadores. Mas parece-me que o Jorge Jesus corre poucos riscos. Sim, também não pode perder uma final. Pode perder a final da Guanabara, pode perder um jogo. Agora, corre poucos riscos de perder o campeonato e vai ter uma oposição cerradíssima na Libertadores. Porque é o campeão, é o alvo a bater. Ser o campeão tem um peso enorme. E há o orgulho ferido dos argentinos. Tem um peso enorme. Nem o Liverpool aguentou esse peso de ser campeão, como se percebeu
naquela derrota humilhante frente ao Atlético de Madrid. Pois André, foi. estou a meter contigo. Não, mas foi mesmo. Não, foi contigo, André. Eu sei, mas Eu aqui já não me acontece. meto. Não, é verdade. É verdade, e atenção, e por falar nisso, o Jesus até... Não ficaste pensativo, André. Não, acontece. Ficou medita de lundo. Acontece, não era um resultado que se esperava, mas enfim, mas aconteceu e não deixo de dar mérito ao Atlético de Madrid. Eu acho que eles não jogam nada, mas aquele é um futebol das cavernas, mas atenção, ganharam os 2 jogos, ponto, 0-3-2. O Liverpool teve muita culpa no resultado, o guarda-redes, deixem-me histórias, o guarda-redes que jogou nessa noite também facilitou um bocadinho, se calhar com o outro, com o Alisson, o resultado tinha sido diferente, mas atenção, nada, eu nestas coisas, eu tenho paixão pelo Liverpool, mas sou muito frio, muito racional. Ganharam os 2 jogos, ponto. Jorge Jesus gostaria no Mundial de Clubes ter encontrado esse guarda-redes suplente do sim, Liverpool. sim. Não, mas atenção, o Jesus deu uma belíssima réplica ao Liverpool, embora o Liverpool tenha sido claramente, foi melhor, caramba, podia ter ganho por mais e só ganhou no prolongamento, mas deu ali, jogou de olhos nos olhos, atenção, jogou de olhos nos olhos com o Liverpool. E olha, isso que foi coisa que vi poucas equipas fazer este ano, não é? E muitas das que tentaram foram por exemplo... Mas o Jorge Jesus é atrevido. Não, é atrevido. Tem um futebol atrevido. Não é atrevido, é atrevido. É atrevido, é. E tendo bons jogadores, precisa de bons jogadores. Sem bons jogadores não há... Pode ser muito atrevido, não vai lá nenhum. O José diz que Jorge Jesus, a abordagem tática de Jorge Jesus é atrevida. Mas foi muitas vezes acusado de inventar por parte dos adeptos, tanto do Benfica como do Sporting. Foi mal compreendido. Não, foi nada, foi bem compreendido. Inventou muitas vezes, mas faz parte do atrevimento inventar. Umas vezes correu bem, outras vezes correu mal. Ele, muitas vezes, a tentação dele para a invenção, para criar táticas mais estrambólicas, coincidia com os jogos mais visíveis também. Liga dos Campeões. Portanto, isso aí vinha ganhar outra dimensão. Eu só vi o Jorge Jesus atrapalhado taticamente num jogo, e foi um jogo muito complicado, que foi o jogo com o Sevilha. Foi o jogo com o Sevilha, em que, final da Liga Europa. Em que ele joga com o André Almeida e põe o Maxi à frente quando se lesiona o extremo direito, Sálvia? Não, o suíço lesionou-se no braço. Sérgio. Soleimani. E nessa noite, curiosamente, o Benfica foi escandalosamente roubado por um senhor alemão que estava de árbitro. E o Beto aproveitou. Mas antes disso houve duas situações com o vídeo árbitro, o Benfica tinha ganho aquela final calmamente. Mas, independentemente disso, o Benfica teve lesões, teve o castigo de Markovic, teve uma série e do Enzo Pérez. O Enzo Pérez é a grande baixa. E o Markovic, que estava a jogar muito bem. Fica aí dificuldades. E depois as dificuldades que o jogo colocou ao Jorge Jesus, ele teve muita dificuldade porque, apesar do atrevimento, ele nesse não foi atrevido. E conteve-se ali... Sim, não foi brilhante. Ou seja, mas eu vi tantos jogos de Jorge Jesus, eu vi o Jorge Jesus ser brilhante. Vários jogos com colossos. O que eu vi o Benfica fazer fora, em muitos anos, quase desde o tempo do Eriksen, foi no Tottenham. O Benfica deu um chocolate no Tottenham, deu um baile no Tottenham, mas assim uma coisa descomunal. Descomunal. Mas admito que esse Tottenham foi sofrimento. Mas foi brutal. Agora, com o Tottenham não. Com o Tottenham foi superioridade. Classe. Provavelmente os jogos do Sporting, com o Real Madrid, com o Barcelona, com os Juventus. Houve ali jogos espetaculares do ponto de vista tático. O jogo que o Sporting perdeu no Bernabéu. E o Flamengo do Jorge Jesus pode-se comparar ao Benfica de Jorge Jesus e ao Sporting de Jorge Jesus? Não, creio que não. Creio que não, porque é uma realidade. Não, mas ele próprio há uns tempos disse, bem, na Premier, não sei, se calhar tentávamos jogar pelos 6 primeiros lugares, mas não, é uma diferença muito grande. Atenção que ele deu muito boa, foi atrevido. O Benfica que vai às finais europeias. É forte, é uma equipa forte. Especialmente o que vai à primeira final europeia, com o Chelsea. Esse é que eu acho que... Esse é fortíssima. Grande equipa de futebol. Essa sim. E depois assim, comparas com esta? Não. Só não por brincadeira. Não tem. Por isso como é que achas que eu podia voltar com esta equipa? Tens juízo. Eu estava há pouco, a pensar assim, se calhar estou a ser demasiado duro em relação à política desportiva. E depois lembrei-me de Basileia. E quando me lembrei de Basileia, disse não. Ainda disse de menos. Em relação à política desportiva. Porque é inconcebível que o Benfica perca 5-0 em Basileia. É inconcebível que o Benfica vá a uma fase de grupos da Liga dos Campeões e faça, como dizia o Jorge Jesus, bola. Bola, pois é. Bola.
é inaceitável, é indesculpável. José, deixa-me fazer e aqui essa dimensão é a pedra no sapato dos anos de Luís Filipe Vieira no Benfica, dos últimos anos de Luís Filipe Vieira no Benfica, nos últimos. Deixa-me fazer aqui uma ligação sobre a conversa que estávamos a ter há pouco e a conversa que estamos a ter agora. Recordo, a notícia à Bola TV, Jorge Jesus renova contrato com o Flamengo até junho de 2021. É uma notícia à Bola TV que obviamente vai ser desenvolvida nas próximas emissões da Bola TV, nos próximos jornais. José, e depois André, se quiseres dar uma colherada, aceito e agradeço. Jorge Jesus tem este contrato até junho de 2021. Luís Filipe Vieira disse que Jorge Jesus fala regularmente com ele, mas não está nos planos para já. O para já é até junho de 2021? Sim, isto vale tanto como o Forever do José Eduardo Betancourt em relação ao Paulo Bento. É futebol. Pá, não vale a pena. Assim, o Jorge Jesus não veio para o lugar do Rui Vitória porque não quis. Porque disse ao Luís Filipe Vieira, disse ao Benfica, eu não posso ir já. E aquilo era para ser para ontem. E o Rui Vitória acabou por ficar mais 2 jogos e depois entrou o Bruno Lage à experiência. 2 jogos. Rio Ave e Santa Clara. Ganhou os 2 jogos e foi confirmado. Portanto, isto é futebol. Se o Benfica está a perder 2-0 com o Rio Ave em casa, na estreia do Bruno Lage, se o Benfica acaba esse jogo e perde 2-1 ou empata 2-2, o Bruno Lage tinha recebido guia de marcha porque estava à experiência. Digam o que quiserem agora, podem dizer, é assim, a história é esta. É um pouco como aconteceu o Lionel contra o Sporting. Portanto, assim, os resultados mandam, os resultados mandam. E estar aqui a fazer planos e contas de cabeça, o que é que pode ser em junho de 2021, eu sei lá se vem outro vírus. É isto. Não é? Nós a partir de agora temos que pôr sempre essa hipótese em cima da mesa. Coisa, não é? André, queres acrescentar? Não, é uma hipótese, claro que é uma hipótese. Claro que é uma hipótese, mas eu tenho algo. Volto a dizer o mesmo. O estatuto que o Jorge já atingiu, a capacidade que é indiscutível que ele tem como treinador, eu veria sempre, e embora não esquecendo que ele gosta de Portugal, tem cá os amigos, a vida de família, mas eu também acho que ele mudou bastante desde que foi para fora. Esta já é a segunda experiência, ele antes tinha estado na Arábia Saudita. Eu acho que ele, volta a dizer, ele merece expressar-se numa Liga de Topo e num clube que lhe dê efetivas garantias de fazer uma grande campanha à Liga dos Campeões. E eu acho que nos próximos tempos, larguíssimos tempos, nenhum grande português tem hipótese de oferecer isso aos Jorge Jesus. Achas que falou-se muito em a possibilidade de ingressar num Tubarão italiano, no Atlético de Madrid em Espanha? Achas que alguns treinadores por essa Europa fora respiraram de alívio, agora que souberam da notícia? Não sei se respiraram de alívio, não sei. Porque também menos um concorrente ao lugar. Jorge Jesus nunca treinou lado nenhum fora, pá. Pois, a questão é essa. Agora, ele fez aqui. Ele nunca treinou em Itália, nunca treinou em Espanha, nunca treinou em França. Atenção, que ele não tem. O Mourinho treinou aqui e ali. O André Vilas-Boas já treinou aqui, ali, acolhi, foi campeão na Rússia, isto e aquilo. Portanto, atenção, é preciso ver que ele não treinou em nenhum clube. Ele não é um player desse campeonato. Exato. Agora, que o que ele fez no Flamengo teve eco, claro que teve eco, não é? Ganhou a Libertadores, foi campeão brasileiro e o Flamengo é um clube gigante, não é? Um clube que dá muito nas vistas. Admito que sim, um homem que já esteve em 2 finais europeias, ganhou agora o Libertadores, esteve numa final, jogou tac-a-tac com o Liverpool. Bom para ele, sabes qual era, André? Sim. Era o Newcastle. Por exemplo. O Jorge que tem nome, sim. Tem nome na Arábia Saudita. Pois tem. O Newcastle vai ser comprado por sauditas. Pois é. E é um clube, atenção, um clube fantástico. As pessoas que em Portugal não têm noção. O Newcastle é um dos grandes clubes ingleses. É um dos grandes clubes ingleses. Um estádio fantástico, é uma cidade que vive aquele clube com uma paixão. Fica aqui a sugestão de Newcastle para Jorge Jesus. Agora já assinou, já não dá. Era um salto depois para outro clube qualquer. De Jorge Jesus com o Flamengo. O Newcastle, se tiver o dinheiro que se pensa que vai ter,
Ou seja, Caramba, que é um clube muito ilimitado, apetecido, que é muito apetecível. é um daqueles clubes onde o dinheiro deixa de fazer Pode ter sentido. Klopp e Guardiola na mesma equipa técnica. Ele pode ter como adjuntos. Sim. Pode ter à vontade. É o dinheiro Não, que mas se fala é para um grande Newcastle. clube, é uma cidade que Vive muito futebol e há muitos clubes ali na região que têm sempre os estádios cheios. São do Newcastle até morrer. Ainda sobre Jorge Jesus, vamos ver aqui uma imagem que foi uma dica que, por acaso, a Bola TV não precisou para lhe dar a notícia em primeira mão de que Jorge Jesus tinha essa renovação de contrato com o Flamengo acertada, mas o vice-presidente do futebol do Flamengo, Marcos Braz, deixou este último tweet. Bandeira linda, diz Marcos Braz, e é a bandeira do nosso país, a bandeira de Portugal. É, sim, senhor. Isto seria uma excelente... Concordas com o tweet, já percebi, André. É uma bandeira linda. Claro que é. Isto foi uma daquelas dicas que alguns clubes às vezes optam por deixar. Não, claro, é uma bandeira de um país lindo e um dos países mais antigos do mundo, atenção. Um Estado-nação dos mais antigos do mundo. É o terceiro, não é? E com um historial realmente fantástico, e o Jorge Jesus é português, portanto percebe-se a associação, o Flamengo vai ficar com o Jorge Jesus até, digamos, basicamente mais um ano. Não é? E posso mais dizer que há muitos adeptos a responder ao tweet deste vice-presidente para o futebol do Flamengo, homem responsável por trazer Jorge Jesus para o Flamengo, e são muitos os brasileiros, muitas páginas de Twitter de adeptos do Flamengo deixarem fotografias de Jorge Jesus em resposta e, obviamente, felizes. É uma alegria, José, que nestes tempos desta pandemia, como já falamos da situação do Brasil, até politicamente o Brasil está a passar por dias instáveis. Para os adeptos do Flamengo em particular, é uma pequena boa notícia no meio de tudo. É uma boa notícia, mas sabes uma coisa? Se houve coisa que esta pandemia nos avivou a memória, foi para o facto de que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Portanto, as coisas foram postas em perspectiva de uma maneira muito dramática, muito dura, e sem dúvida é uma boa notícia, mas o futebol vale o que vale. Eu lembro aqui a frase do Presidente da Federação, Fernando Gomes, que, a propósito da crise e da pandemia, disse que, como veem, é possível viver sem futebol. Claro que é. Portanto, às vezes as pessoas perdem um bocadinho a noção das coisas e do valor real de cada coisa. Portanto, sim, sem dúvida, muito felizes e muito satisfeitos, mas tem vários vírus lá no Brasil. Covid-19 é só um dos vírus que estão a afetar os brasileiros. André, é uma boa notícia para os adeptos do Flamengo. Claro que é uma boa notícia. Sim, e o Rio de Janeiro tem sofrido e de que maneira com a pandemia, com a Covid. Atenção, tem morrido muita gente e continua a morrer muita gente no Rio de Janeiro, que é um dos estados, com São Paulo, são os dois estados mais afetados. Mas claro que sim, para a torcida flamenguista, não é? O Jorge Jesus neste momento tem um Deus. E é uma garantia. E Marcos Braz, se Jorge Jesus é Deus, Marcos Braz é o Messias. Pois do Flamengo. Foi ele que sim, ele foi importante, né? Ele foi importante na vinda do Jorge Jesus para o Flamengo, mas acho que para o Jorge Jesus não aparecendo o convite que ele queria, e esta é a verdade, eu acho que o Jorge Jesus já estava, e ele disse-o várias vezes, atenção, ele quando falou de Portugal, mas também deixou entender que o que ele queria mesmo era tentar, e acho que já era justo, caramba, se tantos treinadores portugueses já tiveram essa hipótese, ele que é um dos mais brilhantes, de facto, porque é que não lhe dão a ele? Não é para ele, que idade é que ele tem? Tem 65, não é? Porque não é? Já houve tantos treinadores portugueses que tiveram hipótese, e alguns merecidamente, os Paulo Fonseca, os André Vilas Boas, isto e aquilo. Borinho é um caso à parte. Mas eu gostava de ver. E ele também gostava de ver. Marco Silva, Carlos Carvalhal. Vários. Bem, o Espírito Santo está a fazer um trabalho fabuloso em Inglaterra. Portanto, por que não? O Jorge Jesus é mesmo bom, tem uma qualidade muito fora do comum. E eu gostava mesmo de o ver. Tem alguma dúvida? Quer dizer, há uma dúvida sistemática se a língua não seria um problema, porque o Jorge Jesus é muito expressivo na maneira como fala e faz do contacto direto e da abordagem direta ao jogador e da compreensão imediata uma parte forte do seu portfólio. Pois faz, mas eu, por exemplo, ele no Al Hilal,
E ele expressava-se por um fabuloso intérprete que o imitava até nos gestos. Jorge Jesus, como diz, é muito expressivo. É muito expressivo e diz coisas muito expressivas mesmo. O vernáculo, aquela coisa toda, e ele e se ele apanhar tradutor como esse também é um dos segredos, o facto de não haver ali uma barreira linguística, é um dos segredos do Flamengo? De Jesus no Flamengo? Claro que ajuda. É a mesma língua. Claro, Scolari teve no Chelsea. Sim. O Scolari vive muito da psicologia, do que fala, ali ninguém o percebia, ele não percebia ninguém, e foi só bom no momento em que se veio embora e trouxe 15 milhões, não foi? Sim, uma coisa. Essa foi a única parte. Mas é evidente que isso é, até porque o Jorge Jesus é um bom malandro, não me entendam mal, mas ele foi para a cidade dos bons malandros, André, dos cariocas, tu passas à distância. Deixa-me contar uma história que me contaram como verídica, vale o que vale, contaram-me assim, eu vou contá-la, do Scolari quando estava no Chelsea. Tinha o adjunto que era o Mortágua. E houve um jogo em que o Drogba estava no banco e era para meter o Drogba. E o Mortágua, o que é que eu falo para ele? Também não falava nada. E o Scolari ter-lhe dito, segundo a história que me contaram, você fala muito depressa e no fim diz ok. E manda para dentro do campo. Mas é como os italianos dizem, se não é vero, almeno é ben trovato. Mas o Jorge no Brasil, meu Deus, então, é porque o Jorge é malandro, sabe muito, topa-os todos à distância, portanto, antes deles pensarem em tentar... Isso prova-se também nas negociações com o Flamengo, porque o contrato, em termos... As negociações agora são diferentes. Não, digo agora isto está sentado em cima de uma contrato em Libertadores. termos de ordenado, o ordenado sobe um pouco, mas não sobe muito mais do que aquilo que já recebia. Mas o que aumenta são os bónus. Claro, é essa parte do bom negociador. Evidente. Porque ele disse, e com razão, que ele deu muito dinheiro a ganhar ao Flamengo também. O Flamengo cresceu exponencialmente. Olha, as assistências no Maracanã. Era sempre 67, 68, 69. Ele encheu outra vez o Maracanã. Não só o Maracanã, e as multidões que seguiam as romarias. Portanto, ele veio mexer muito com o gigante adormecido. E até, bem, não é só os prémios. Ele ganhou o Brasileirão, ganhou o Libertadores. Portanto, o Flamengo, neste momento, está num patamar absolutamente inacessível para os Santos, para os Palmeiras, para os Cruzeiros, para os Interes desta vida. Não tenhas a mínima dúvida. Não chegando o convite que ele queria, e o convite não é de escola da Europa, porque ele é ambicioso. Ele já percebeu que ele pode, e ele acho que ele ainda tem a esperança e acho que faz bem, mas não chegando, eu acho que sim, quer dizer, ele é adorado como um deus ali, sendo que ainda pode ganhar aquilo outra vez. Eu não sei há quantos anos o Flamengo não é bicampeão brasileiro, mas acredito que vai ser com ele outra vez. Mas há muitos anos de certeza que não é bicampeão brasileiro, é uma hipótese que ele tem, quer dizer, e de continuar a fazer história. Não é preciso recuar ao Zico. O Paulo César Capegeno e tal, mas eu acho que ele nem sequer foi bicampeão, acho que ganhou 2 campeonatos em 4 anos ou 3 anos, mas eu acho que o Flamengo, nem sei se alguma vez foi bicampeão, mas eu vou já ver isso, mas tenho a impressão que não foi. José, nós falávamos aqui sobre Porto e Benfica antes desta notícia da Bola TV, sobre os dinheiros e a compra ou venda dos jogadores. Jorge Jesus até aqui tem uma grande margem de manobra, mesmo com este contrato, consolida a posição de Jorge Jesus no Flamengo. E agora ainda tem, se já no ano passado teve tudo o que pediu, este ano assim será. Se houver dinheiro. Sim. Se houver dinheiro. Não, mas atenção. Eu há pouco referi, não sei como é que vai estar a situação da economia brasileira e como é que vai estar a situação dos clubes brasileiros, em que condições é que o Campeonato do Brasil vai recomeçar e que condições é que vão ter para investir. E do ponto de vista do jogador, qualquer jogador quer vir jogar para o Flamengo? Não. O jogador europeu não quer ir para o Flamengo. Não, digo o jogador do Brasil. Do Brasil, sim. Se tiver uma oferta da Europa, vem para a Europa. Claramente, se tiver uma oferta de um clube relevante na Europa, um Real Madrid, um Barcelona, ou mesmo cá para Portugal, vem para cá, prefere vir para cá, é mais seguro, é mais sólido, é mais visível para o resto do futebol. Mas o Jorge Jesus também contratou agora um ou outro miúdo, sim, mas manteve a estrutura.
É manter a estrutura com os jogadores que claro, e ele conseguiu não tem que estar a ensinar o beabá. Mas aí conseguiu isso, conseguiu o Gabigol, o Bruno Henrique, o Gerson, esquece, não mexe mais. Perdeu o Pablo Mário, um bom central, mas ganhou outro, entretanto, foi buscar um central a Salvirral ao Cruzeiro, o Michael também, os jogadores de revelação. Portanto, ele tem ali, tem uma equipa muito forte ainda, ao Santos. Tem uma equipa muito forte ainda e, sobretudo, segurou os jogadores fundamentais, Gabigol e Bruno Henrique. Ao que a Libertadores este ano vai estar muito condicionada pela Covid-19. Sim. A situação na América do Sul é absolutamente dramática. Pois é. E os números só não são mais expressivos porque não há testes. Pois. É uma realidade. Países como o Peru estão em grandes dificuldades. A Argentina está com muitas dificuldades. Há uma série de países do norte do continente sul-americano estão com grandes problemas. Portanto, vamos ver como é que vai ser retomada a competição, como é que vai ser retomada a competição, em que termos e com que dinheiro. Nada disto tem a ver com o caminho que levou Jorge Jesus e que o conduziu a ser realmente o Messias. Este sim, o Messias. O Messias é uma realidade que não está lá no Corcovado, a servir de Redentor, mas anda lá perto. Mas aposto que amanhã vão fazer gracinhas com isso. Muito provavelmente. E fizeram quando ganhou o campeonato e quando ganhou a Libertadores. Meus senhores, eu despeço-me de vocês, não sem antes, André, te dizer que o trabalho da Bola TV não para e como estavas aí a tentar fazer contas aos campeonatos do Flamengo, posso dizer que são 6 títulos e um bicampeonato em 82-83. Então pronto, foi Portanto, isso. Ainda há trabalho para Paulo fazer. César Carpegiani, se não me engano. A Regi da Bola então, TV andava aqui de cabeça a trabalhou mais ou menos. para te satisfazer essa dúvida. Pronto. Então foi mesmo bicampeão. Foi mesmo. E só por um bocadinho de inveja, eu tenho uma camisola do Flamengo desse ano. Grande equipa. Grande equipa. E já não vais daqui, André. Passa a expressão. André, José, muito obrigado. Obrigado pela presença. Um abraço, foi um prazer. Gosto de estar à conversa convosco. Regressar aqui Nós à queimada. tivemos esta notícia em primeira mão. Jorge Jesus é o treinador do Flamengo até junho de 2021. Uma notícia à Bola TV. Jorge Jesus que cumpriu um ano de Flamengo. Títulos não faltam, Brasileirão, a Taça Libertadores e em forma de homenagem, o músico brasileiro fez um rap dedicado ao treinador português. Esse Orel tá mal, Orel! Tá mal, Orel! Tá reclamando do posicionamento do Arana, hein? Um é que exói. 2 pode ser, aconteceu. 5 com fratura. 1, 2, 3, vou falar do português. Jorge Jesus, foi incrível o que tu fez. Chegou aqui no ninho, transformando água em vinho, mudando a mentalidade, construiu o nosso caminho. Muito criticado por uma parte da imprensa, seguiu o seu trabalho com muita paciência. Chegou a sua estreia e todo mundo viu o empate de 1-1, saiu da Copa do Brasil. Foi difícil de entender, eliminado sem perder, acertando os detalhes para poder vencer, fortalecendo o trabalho com dedicação. Era a hora de jogar o Brasileirão, jogadas ofensivas, sem bola para trás. Logo na estreia, 6-1 no Goiás. Nós tivemos que lutar e tivemos que jogar, ter paciência para poder classificar. E na Libertadores, nas oitavas de finais, calando muita boca que falava demais. Muita gente cornetando, todo mundo criticando, muita gente invejando e a torcida te amando. Na ponta da tabela, com pita de campeão, derrubamos treinador, 7-1 com a seleção, derrubando treinadores, ele não ia parar. Derrubamos do Corinthians e também do Ceará. O mundo gira, veja só vocês, e caiu do Palmeiras mais uma vez. Agora é Libertadores, na quarta de final, e a vítima da vez é o Internacional. O empate no Beira-Rio, 2-0 no Maraca, deixando muita gente com cara de babaca. E o time joga bem, de uma forma especial. O brasileiro tá tranquilo, então partiu semifinal. O treinador lá do Grêmio concedia a entrevista
fazia provocação, gracinha pra jornalista. Primeiro jogo em Porto Alegre, tu deu sorte de empatar. A gente não ganhou só por causa do VAR. Segundo jogo aqui no Rio, seu time recuado, mas com fé em Jesus e o Maraca lotado. Como já diz o ditado, quem ri por último ri melhor. O Flamengo deu de 5, deu olhar, não teve dó. Massacre no Maraca, não me leve a mal. Encantando o mundo inteiro, já estamos na final. Todo mundo se calando, se curvando de uma vez. Não durava nem 6 meses, como falava o Andrés. Com São Judas Tadeu e o Jesus de terno, levamos argentinos do céu para o inferno. Não falaram, não contaram, senhoras e senhores. Eu vi Jorge Jesus ganha na Libertadores. O nosso português você tem que engolir. De tanto criticar, agora tem que aplaudir. O nosso português você tem que engolir. De tanto criticar, agora tem que aplaudir. E fica por aqui este jornal. Muito obrigado pela preferência. Continuo na companhia da Bola TV.